E aí pessoal, professor Marcos Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. O tópico que a gente está estudando é o tópico de erros numéricos, mais especificamente sobre arredondamento. E na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre critérios de desempate em arredondamento. O roteiro dessas aulas de erros são o seguinte. Primeiro a gente falou sobre introdução, a gente falou sobre arredondamento e continua falando sobre arredondamento. Depois a gente vai falar sobre erros de arredondamento, série de Taylor, erros de trocamento, condicionamento e instabilidade e finalmente conclusão. Anteriormente a gente falou sobre erros numéricos e tipos de erros numéricos. A gente falou sobre arredondamento, mais especificamente sobre arredondamento para inteiro. E a gente viu alguns tipos de arredondamento. O roteiro da aula de hoje a gente vai continuar vendo alguns tipos de arredondamento e mais especificamente a gente vai falar sobre o arredondamento para o mais próximo, com alguns dos critérios de desempate. E depois eu vou falar sobre quais são os arredondamentos mais comuns e a gente vai ver alguns exemplos também. Então a gente viu que o arredondamento é a aproximação de um número por outro. Mais especificamente de um número real, que a gente vai chamar aqui de valor exato, para um número de ponto flutuante, que a gente vai chamar de valor aproximado. E a gente viu que existem alguns tipos de arredondamento. E a gente começou falando de arredondamento para inteiro. Então existem o arredondamento para o zero, arredondamento para o infinito e arredondamento para o número mais próximo. No caso do arredondamento para o número mais próximo, existem valores que dão empate. Então a gente precisa de alguns critérios de desempate que a gente vai falar um pouco mais na aula de hoje. Então a gente viu que o arredondamento para zero ele é feito da seguinte maneira. Qualquer que seja o número real que eu queira arredondar para um número inteiro, eu vou descobrir qual é o intervalo que ele está de números inteiros e eu vou arredondar para o número inteiro que esteja mais próximo do zero. Já no arredondamento para o infinito, eu vou fazer o arredondamento para o número inteiro que seja mais longe do zero, ou seja, mais próximo ou do mais infinito ou do menos infinito, que esteja na direção do mais infinito ou na direção do menos infinito. E existe o arredondamento para o mais próximo, onde ele vai ser arredondado para o número inteiro que esteja mais próximo dele. Porém, existem valores que estão à mesma distância dos dois números inteiros que são a possibilidade para ele ser arredondado. Por exemplo, o 0,5 está à mesma distância do 0 e do 1. E um dos critérios de desempate é justamente o mesmo do anterior, que é o desempate para o zero. Ou seja, o número 0,5, se eu quiser arredondar ele para o número inteiro, com o critério de desempate para o zero, isso quer dizer que ele vai ser arredondado para o inteiro zero. O número 1,5 ele poderia ser arredondado para o número 1 ou para o número 2, para o inteiro 1 ou para o inteiro 2. Ele vai ser arredondado para qual? Para o inteiro mais próximo do zero. O número 2,5 ele vai ser arredondado para qual? O 2 ou 3? Ele vai ser arredondado, como ele está exatamente na mesma distância, ele vai ser arredondado para o inteiro mais próximo do zero. Então esse é o critério de desempate para o zero. Outro critério de desempate é para o infinito, ou seja, se eu tiver um número que ele está exatamente à mesma distância dos dois inteiros, o inteiro antes dele e o inteiro depois dele, ele vai ser arredondado para o número inteiro que esteja mais longe do zero. Então 0,5 vai ser arredondado para o 1, 1,5 vai ser arredondado para o 2 e assim por diante. No caso dos negativos, o menos 0,5 vai ser arredondado para o menos 1, o menos 1,5 vai ser arredondado para o menos 2 e assim por diante. Outro critério de desempate é o para o par, ou seja, números que estão à mesma distância, eles vão ser arredondados para o inteiro que seja par. Então, por exemplo, o 0,5 ele pode ser arredondado ou para o 0 ou para o 1. Qual dos dois é o par? É o 0. Então, 0,5 vai ser arredondado para o 0. O número 1,5 ele pode ser arredondado ou para o 1 ou para o 2, se eu quiser fazer arredondamento para inteiro. E ele está exatamente à mesma distância. Então, para qual dos dois ele vai ser arredondado? Bom, a gente vê entre o 1 e o 2, qual deles é o par? É o 2. Então, 1,5 vai ser arredondado para o 2. O número 2,5 também vai ser arredondado para o 2. O número 3,5 vai ser arredondado para o 4, e assim por diante. No caso dos negativos, mesma ideia. O menos 0,5 ele pode ser arredondado ou para o menos 1 ou para o 0. Qual dos dois é par? É o 0. Então o menos 0,5 vai ser arredondado para o 0. Já o menos 1,5 ele vai ser arredondado para o menos 2 ou para o menos 1. Qual dos dois é o par? Menos 2. Então o menos 1,5 vai ser arredondado para o menos 2, e assim por diante. Assim como a gente tem esse critério de desempate para o par, a gente pode ter o critério de desempate para o ímpar. É análogo ao anterior. Então, 0,5 ele seria arredondado para o 1 e 1,5 também seria arredondado para o 1. O 2,5 vai ser arredondado para o 3 e o 3,5 também vai ser arredondado para o 3. E assim por diante. Para o infinito positivo, ele é o seguinte. Cada número que ele esteja na metade da distância entre os dois inteiros mais próximos dele, ele vai ser arredondado sempre no lado do infinito positivo. Então, ele vai sempre ser arredondado para um número maior do que ele, para um inteiro maior do que ele. Então, 0,5 ele é arredondado para o 1, 1,5 é arredondado para o 2, 2,5 é arredondado para o 3, 3,5 é arredondado para o 4 e assim por diante. Mas vamos ver aqui os números negativos. O menos 0,5 ele vai ser arredondado para o 0, porque entre o 0 e o menos 1, o 0 é maior do que o menos 1. Então, o menos 0,5 vai ser arredondado para o 0.
O menos 1,5 vai ser arredondado para o menos 1. O menos 2,5 vai ser arredondado para o menos 2. E assim por diante. Assim como eu tenho esse critério para o infinito positivo, existe também o critério para o infinito negativo. Então, o 0,5 é arredondado para o 0, mas o menos 0,5 ele vai ser arredondado para o menos 1. O 1,5 ele vai ser arredondado para o 1, mas o menos 1,5 vai ser arredondado para o menos 2. E assim por diante. Então, eu tenho aqui uma tabelinha para a gente fazer alguns exercícios, né, de como fazer esse arredondamento. Então, digamos que eu tenho esses números aí, 1,2, 1,8, 1,5, 2,5, menos 1,2, menos 1,8, menos 1,5 e menos 2,5. Digamos que eu quero fazer o arredondamento para o zero. Eu quero fazer o arredondamento para inteiro utilizando a regra do arredondamento para o zero. Ou seja, ele vai sempre arredondar para o inteiro mais próximo do zero. Então, o 1,2 ele vai ser arredondado para o 1. O 1,8 também vai ser arredondado para 1. Os dois estão entre 1 e 2. Entre o 1 e o 2, qual deles é o mais próximo do zero? É o 1. Então, 1,2 vai ser arredondado para 1. 1,8 também vai ser arredondado para 1. Mesma regra para 1,5. 1,5 está entre 1 e 2. E aí ele tem que ser arredondado para um desses números. E ele vai ser arredondado para qual? Para o número mais próximo do zero. Então, 1,5 é arredondado para 1. O 2,5 ele pode ser arredondado ou para o 2 ou para o 3. E ele vai ser arredondado para o número mais próximo do zero. Então, ele é arredondado para o 2. O menos 1,2 pode ser arredondado ou para o menos 2 ou para o menos 1. Qual deles está mais próximo do zero? Menos 1. Então, o menos 1,2 vai ser arredondado para menos 1. O menos 1,8 vai ser arredondado para qual? Ele pode ser arredondado ou para o menos 2 ou para o menos 1. Entre eles dois, qual deles dois está mais perto do zero? O menos 1. Então, o menos 1,8 é arredondado para o menos 1. Menos 1,5, mesma coisa, está entre menos 1 e menos 2. E entre eles dois, entre o menos 2 e o menos 1, qual deles está mais próximo do zero? O menos 1. Então, o menos 1,5 vai ser arredondado para o menos 1. E o menos 2,5 está entre o menos 3 e o menos 2. Qual dos dois está mais perto do zero? O menos 2. Então, menos 2,5 vai ser arredondado para o menos 2. A regra do para o infinito ele vai ser arredondado para o número mais longe do zero. Então, o 1,2 está entre o 1 e o 2. Qual dos dois está mais longe do zero? O 2. Então, 1,2 vai ser arredondado para o 2. 1,8, mesma coisa, 1,8 também vai ser arredondado para o 2 e 1,5 também vai ser arredondado para o 2. Todos esses três números estão entre o 1 e o 2, eu quero arredondar para inteiro, todos eles estão entre o 1 e o 2, e a regra é que eu vou arredondar para o número mais longe do zero. O 2,5 está entre o 2 e o 3. Entre o 2 e o 3, qual dos dois está mais longe do zero? O 3, então 2,5 é armazenado no 3, ele é arredondado para o 3. O menos 1,2 está entre o menos 2 e o menos 1. Entre o menos 2 e o menos 1, qual deles está mais longe do zero? O menos 2. Então, o menos 1,2 é arredondado para o menos 2. E a mesma coisa acontece com o menos 1,8 e o menos 1,5. Eles dois também são arredondados para o menos 2. O menos 2,5 está entre o menos 3 e o menos 2. Qual desses dois números está mais longe do zero? O menos 3. Então, o menos 2,5 é arredondado para o menos 3. Todas as próximas regras, eles são regras de arredondamento para o mais próximo. E aí, cada um deles vai ter um critério de desempate diferente. Então, na regra do para o mais próximo, 1,2 ele pode ser arredondado ou para o 1 ou para o 2. Qual desses dois, 1 ou 2, está mais perto do 1,2? Está mais perto do número original? O 1. 1,2 está mais perto do 1 do que do 2. Então, 1,2 vai ser arredondado para o 1. 1,8 ele pode ser arredondado para o 1 ou para o 2. Qual desses dois números está mais perto, qual desses dois inteiros está mais perto do 1,8? O 2. Então, 1,8 vai ser arredondado para o 2. 1,5. O 1,5 pode ser arredondado ou para 1 ou para o 2. Qual desses dois está mais perto? E aí, a verdade é que nenhum dos dois está mais perto. Os dois estão exatamente à mesma distância. Aí a gente vai para o critério de desempate. O critério de desempate é o desempate para o zero. Então, vou ver, entre o 1 e o 2, qual dos dois está mais perto do zero? O 1. Então, o 0,5 é arredondado para o 1. O 2,5 ele tem que ser arredondado para o mais perto dele, para o mais próximo. Ele pode ser arredondado para o 2 ou para o 3. E ele está exatamente à mesma distância do 2 e é a mesma distância para o 3. Então, a gente vai para o critério de desempate. O critério de desempate é para o zero. Então, entre o 2 e o 3, qual deles está mais perto do zero? O 2. Então, 2,5 vai ser arredondado para o 2. Analogamente, o menos 1,2, a gente pode arredondar ele ou para o menos 2 ou para o menos 1. Qual dos dois está mais perto do número original? Qual dos dois está mais perto do valor exato? Qual dos dois está mais perto do menos 1,2? É o menos 1. Então, o menos 1,2 vai ser arredondado para o menos 1. O menos 1,8 ele pode ser arredondado ou para o menos 2 ou para o menos 1. Qual desses dois valores, qual desses dois inteiros está mais perto do menos 1,8? O menos 2. Então, o menos 1,8 vai ser arredondado para o menos 2. O menos 1,5 ele pode ser arredondado ou para o menos 1 ou para o menos 2, só que ele está exatamente no meio, na metade da distância, para o menos 1 e para o menos 2.
Então ele vai ser arredondado para qual? A gente vai para o critério de desempate. O critério de desempate é para o zero. Então ele vai ser arredondado para o inteiro que esteja mais próximo do zero. Então o menos 1,5 vai ser arredondado para o menos 1. Menos 2,5 também está na metade da distância do menos 3 para o menos 2. E aí ele vai ser arredondado para o número que está mais perto do zero, para o inteiro que está mais perto do zero. Nesse caso vai ser o menos 2. Então menos 2,5 é arredondado para o menos 2. Todos os outros casos, o 1,2, 1,8, menos 1,2 e menos 1,8 vão sempre seguir a regra do para o mais próximo. Então eles vão sempre ser arredondados para o 1 e para o 2, ou então para o menos 1 e para o menos 2, respectivamente. O que vai mudar vai ser justamente aqueles que estão na metade da distância, que são 1,5, 2,5, menos 1,5 e menos 2,5. Então o próximo critério de desempate, que é o critério para o infinito, o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos analisar só o número 1,5. O número 1,5 ele pode ser arredondado ou para o 1 ou para o 2. Qual dos dois está mais longe do zero? O que está mais longe do zero é o 2. Então, 1,5 vai ser arredondado para o 2. Mesma regra, 2,5. 2,5 pode ser arredondado ou para o 2 ou para o 3. Qual dos dois está mais longe do zero? É o 3. Então, 2,5 vai ser arredondado para o 3. Menos 1,5 vai ser arredondado para o menos 2, mesma regra. E menos 2,5 vai ser arredondado para o menos 3. Agora, a próxima regra é a regra do para o par. 1,5 ele pode ir ou para o 2... Ou para o 1 ou para o 2. Qual deles é o par? É o 2. Então, o 1,5 vai ser arredondado para o 2. O 2,5 pode ir para o 2 ou para o 3. Qual dos dois é par? É o 2. Então, o 2,5 vai ser arredondado para o 2. Menos 1,5 pode ser arredondado para o menos 2 ou menos 1. Qual deles é par? Menos 2. Menos 2,5 pode ser arredondado para menos 3 ou menos 2. Qual deles é par? Menos 2. Próxima regra é a regra de desempate para o ímpar. Então, 1,5 ele pode ser arredondado para o 1 ou para o 2, e qual deles é o ímpar? É o 1. 2,5 pode ser arredondado para o 2 ou para o 3, qual deles é o ímpar? É o 3. Menos 1,5 vai ser arredondado para menos 1, e menos 2,5 vai ser arredondado para menos 3. Próxima regra é para o infinito positivo. Então, o caso do 1,5, ele pode ser arredondado para 1 ou para 2, e qual desses dois está do lado direito? Qual deles dois é maior do que o número original? É o 2. 2,5 pode ser arredondado para 2 ou para 3, está na metade do caminho, do 2 para o 3. Então, o critério de desempate é para o infinito positivo. Então, entre o 2 e o 3, qual deles é maior? É o 3. Então, 2,5 é arredondado para o 3. Menos 1,5 pode ser arredondado para o menos 2 ou menos 1. Ele está na metade da distância, o menos 1,5, entre o menos 2 e o menos 1. E qual dos dois é o maior? É o menos 1. Então, o menos 1,5 vai ser arredondado para o menos 1. Menos 2,5 pode ser arredondado para o menos 3 ou pode ser arredondado para o menos 2. Deles dois, qual deles é o maior? É o menos 2. Então, menos 2,5 vai ser arredondado para o menos 2. Perceba que esse critério ele não é um critério simétrico. Simétrico no seguinte sentido. O 1,5 ele é arredondado para o 2, mas o menos 1,5 ele é arredondado para o menos 1. O 2,5 ele é arredondado para o 3, mas o menos 2,5 ele vai ser arredondado para o menos 2. Enquanto que todos os outros critérios anteriores eles eram simétricos, ou seja, era só mudar o sinal de positivo para negativo, a regra era a mesma. E o infinito negativo também tem essa mesma ideia de não ser simétrico. Por quê? Porque o 1,5 ele vai ser arredondado para 1 ou para o 2. Qual deles é menor? É o 1. Então o 1,5 vai ser arredondado para o 1. Já o menos 1,5, eu estou aqui já do lado direito, o menos 1,5 ele pode ser arredondado para o menos 2 ou para o menos 1. Qual deles é o menor? Menos 2. Então menos 1,5 vai ser arredondado para o menos 2. O 2,5 vai ser arredondado entre o 2 e o 3, aquele que é menor, então vai ser o 2. E o menos 2,5, entre o menos 3 e o menos 2, ele vai ser arredondado para aquele que for menor, que é o menos 3. Então, alguns dos arredondamentos eles são mais utilizados do que outros. Esse arredondamento para o zero ele é conhecido simplesmente como truncamento. Ele é um tipo de arredondamento, mas ele é chamado de truncamento. Não confunda esse truncamento aqui, que é um tipo de arredondamento, com o outro truncamento que gera o erro de truncamento, que é a aproximação de uma função por outra. Aqui eu não estou aproximando uma função por outra, eu estou aproximando um número por outro. Mas por acaso o nome é mesmo, ele é comumente conhecido como truncamento. Já o arredondamento para o mais próximo, com o critério de desempate para o infinito, a gente vai chamar aqui ele simplesmente de arredondamento ou arredondamento clássico. Tá? No computador, muitas vezes ele utiliza a regra de arredondamento para o mais próximo, com critério de desempate para o infinito, ou, mais comumente ainda, a regra de arredondamento para o mais próximo com desempate para o par. Por que é para o par? Porque o número par termina com 0, então é só ele colocar o bit 0, tá certo? Bit falando em binário, né? Ele termina em 0. Uma forma de a gente simplesmente pensar esse truncamento, arredondamento chamado de truncamento, é ignorar tudo aquilo que vem depois da vírgula.
Então, todos esses números, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1, qualquer coisa, se eu estou utilizando o truncamento, ou seja, o arredondamento para zero, o que eu vou fazer é ignorar tudo aquilo que está depois da vírgula. Então, todos esses números são truncados para 1. Menos 1,0, menos 1,1, menos 1,2, menos 1, qualquer coisa, todos eles são truncados para o menos 1. Então, eu simplesmente ignoro tudo aquilo que está depois da vírgula e eu pego somente a parte inteira. Isso é o que o truncamento faz, é o arredondamento para o zero. Já o arredondamento clássico, que é o arredondamento para o número mais próximo, no caso da metade, né, o critério de desempate, ele vai para o infinito, ele tem a seguinte característica. Todos os números que são alguma coisa, vírgula, até 4, alguma coisa, vírgula, 0 qualquer coisa, por exemplo, 1,0 qualquer coisa, 1,1 qualquer coisa, 1,2 qualquer coisa, 1,3 qualquer coisa, 1,4 qualquer coisa, todos eles vão ser arredondados para 1. Já 1,5 qualquer coisa, 1,6 qualquer coisa, 1,7 qualquer coisa, 1,8 qualquer coisa, 1,9 qualquer coisa, todos eles vão ser arredondados para o 2. Falando dos números negativos, algo semelhante acontece, né? Esse tipo de arredondamento, como o critério de desempate é para o infinito, ele é simétrico. Então a mesma coisa vai acontecer para os números negativos. Se eu tenho menos 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 ou qualquer coisa aí, eles vão ser arredondados para o menos 1. Já menos 1,5, menos 1,6, menos 1,7, menos 1,8, menos 1,9, qualquer coisa que venha depois desses valores, esses números vão ser todos arredondados para o menos 2. Então esse é o arredondamento clássico. Então, concluí aqui na aula de hoje, a gente falou um pouco mais sobre arredondamento para inteiro, mais especificamente a gente falou sobre o arredondamento para o mais próximo e a gente falou sobre os critérios de desempate dele. Nas próximas aulas, a gente vai falar na próxima aula mais especificamente, a gente vai falar sobre arredondamento para uma certa casa depois da vírgula, uma casa depois do ponto, e posteriormente a gente vai falar finalmente sobre erros de arredondamento e depois sobre truncamento. Obrigado por assistir a aula de hoje e até a próxima. Valeu!